hoje aqui. Obrigado por me convidarem. Espero que consigam me entender. Muito obrigado por me convidarem e eu fico muito feliz de estar com vocês. Posso apenas dizer que eu não sou uma médica, mas eu sou especialista em bancos de leite humano e consultora e trabalho em nível internacional. Eu já trabalhei em vários países no mundo, ajudando a configurar o primeiro banco de leite humano ou um banco adicional. Eu vou falar sobre a Gamba. Olá. Bom, eu queria apenas pedir que você fale um pouco mais devagar para que as pessoas possam interpretá-la. Precisam que eu pare? Não, pode prosseguir. Só falar um pouco mais devagar, por favor. Pois não. Então, vou falar um pouco sobre a Aliança Global de Bancos de Leite Humano e associações. E eu vou incluir o contexto sobre como foi formada a Gamba, sobre também quem são os membros da Gamba, seus objetivos e os resultados do trabalho que fazemos ou que já fizemos desde a formação da Gamba. Então, as publicações, pesquisas e eventos que organizamos. E também vamos falar um pouco sobre colaborações futuras. A história da Gamba começa em julho de 2019, quando a Organização Mundial da Saúde organizou uma reunião com a Universidade de Zurique, na Suíça. Nessa reunião, tivemos 30 especialistas de campos relacionados aos bancos de leite humano convidados a participar dessa reunião em Zurich e foram convidados pelo Instituto de Ética Biomédica da Universidade. O propósito dessa reunião foi a definição de lacunas de conhecimento para determinar a necessidade e o escopo de certas orientações globais e também para fornecer recomendações sobre os passos que deveríamos executar em nível internacional para a promoção dos bancos de leite humano de uma forma segura, sustentável, com o fornecimento de leite de doadoras. E a conclusão geral dessa reunião de 2 dias, que contou com a participação de países de todas as regiões da América do Sul, Central, Sudeste Asiático, África, Europa, Índia, Oriente Médio. Então, a conclusão geral dessa reunião, desses 2 dias, foi que, na ausência de recomendações globais sobre a implementação, operação e regulação de bancos de leite humano, a orientação baseada em evidências é urgente e deve ser urgente. E, como resultado disso, a OMS agora está atualmente trabalhando no desenvolvimento de orientações globais e padrões globais para bancos de leite humano no mundo todo. Padrões que todos podem utilizar e que vão ser úteis para todos operacionalizarem seus bancos respectivos. E uma sugestão que resultou dessa reunião de 2 dias foi a criação de uma rede global de bancos de leite humano que incluísse membros de todo o planeta que pudessem se conectar, formar uma rede e compartilhar conhecimento, informação e por aí vai. Então, isso aconteceu em 2019. Existe um relatório que foi produzido e você pode fazer o download usando esse link e todas as discussões de todas as informações estão incluídas ali nesse relatório. Mas também houve 4 publicações de artigos juntos com um editorial feito pela doutora Natalie Shankar e pela doutora Sushma Nanja, na Índia, e esses artigos foram disponibilizados gratuitamente. Mas 6 meses, mais ou menos, depois dessa reunião, o mundo mudou e foi pego por uma emergência global. Vocês todos sabem do que se tratou, a Covid-19 se espalhou pelo mundo todo e o mundo assistiu essa nova infecção transformar-se numa pandemia.
E eu acho que a pergunta que todos que trabalhavam em bancos de leite humano no mundo todo tinham em mente era: será que isso vai ter o mesmo impacto nos bancos de leite humano, como a epidemia de HIV teve nos anos 90, e em muitos casos, bancos que nunca mais reabriram? E a grande pergunta que era: será que os bancos estão preparados para outra emergência dessa natureza? Então, qual seria o impacto da Covid-19 nos bancos de leite humano? Minha colega Natalie Shankar, em inícios de 2020, rapidamente organizou uma rede virtual de bancos de leite humano por todo o Reino Unido, e dessa forma eles puderam compartilhar informações entre si sobre seus dados, seus desafios e maneiras de superar esses desafios que a pandemia apresentava. E assim eu decidi que seria uma boa ideia tentar responder alguns desses desafios, algumas dessas perguntas que todos tinham, através da criação de uma rede global. E seguindo essas recomendações da reunião da OMS, que buscou a criação de uma rede global, eu fiz dessa maneira. O tipo de pergunta que todo mundo tinha em mente nessa época. Então, será que vamos ter doadores suficientes? Como isso vai ser, como vai afetar a disponibilidade de leite, de doadoras? Como vamos transportar o leite? Como chegar na casa das pessoas para que elas possam ser selecionadas e passar por uma triagem? Tudo isso estava em nossa mente. Então, a Gamba nasceu a partir disso em março de 2020. E, inicialmente, eu só entrei no meu celular, peguei os meus próprios contatos na minha lista de telefone e, como eu trabalhei durante muitos anos em bancos de leite humano, eu tinha muitos contatos no mundo todo que participaram de conferências e também já fui convidado a falar em muitos bancos de leite. Então, eu tinha todo um conjunto de contatos, colegas e amigos que poderiam compartilhar comigo. Então, a Gamba, a rede virtual, foi criada dessa forma, com a nossa primeira tarefa de compartilhamento de experiências e aprendizagem uns com os outros pelo mundo todo. Então, particularmente, tivemos essa experiência no Reino Unido, onde tínhamos uma tendência muito forte a tentar entender o que estava acontecendo na Itália, porque na Itália a pandemia atingiu com um impacto muito sério na rede hospitalar e também na população em geral, e queríamos aprender o máximo possível com eles. Mas também foi uma oportunidade de mapear os locais dos bancos de leite pelo mundo todo e descobrir quantos havia e quantos recém-nascidos e quantas mães estavam se beneficiando dessas instituições. O caminho que foi criado pela organização levou a esse mapa global interativo e pudemos então, através do grupo Gamba, podemos trazer uma atualização ao mapa e responder algumas dessas perguntas. No momento, havia 700 bancos de leite humano que podemos identificar com suas localidades específicas. Eles estavam em cerca de 40 países, perdão, 70 países, e estavam alimentando cerca de 800 mil bebês por ano. Hoje em dia, esses números já foram aumentados, estão em mais de 800 mil bancos de leite em países no mundo todo. E se vocês quiserem acessar esse mapa, vocês podem clicar em um desses pontos e ele vai te levar a esse local e vai te dar informação sobre o banco de leite individual. E, como vocês vão ver, um país no mundo que tem a maior quantidade de de bancos de leite é muito claro, é o Brasil, e é muito claro, e temos essa história longa de especialidade nessa área, desse campo de leite humano. E, claro, uma participação muito importante na rede global que vocês têm e que contribuem com muito do mundo inteiro e todos os outros bancos de leite que se juntam a nós. Então, hoje, a situação de membro da Gamba inclui 156 países, 156 bancos de 53 países. Então, temos um aumento de 30 países em 2020
E estamos aqui à direita com a listagem de todos os países que têm representantes e membros dentro do grupo Gamba. Então, muitos na Europa, mas também temos Austrália, Nova Zelândia, temos Brasil, México, Peru. Eu perdi o Peru, tirei o Peru da lista ali sem querer, perdão por isso. Temos Canadá, Estados Unidos, países no Oriente Médio como Irã, Israel e os Emirados Árabes Unidos. E também temos Quênia, Uganda e África do Sul, na África, Índia, Nepal, Paquistão, China, Japão, Taiwan. E todos eles têm representantes, assim como no Sudeste Asiático, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. Então, qualquer pessoa que gostaria de se juntar ao grupo e se juntar ao grupo Gamba, pode adicionar a esse mapa seus bancos de leite. Vocês são muito bem-vindos. Basta entrar em contato comigo com os detalhes e aí eu posso adicioná-los ao grupo. O objetivo, ou os objetivos do Grupo Gamba, principalmente é o fornecimento de um fórum de discussão. Então, os especialistas do mundo todo podem colaborar e facilitar a pesquisa uns dos outros e compartilhar informações e conhecimento de uma maneira muito rápida. Mas um dos motivos de fazer isso é o apoio da criação de novos bancos de leite de uma forma sustentável e apropriada, com o uso apropriado do leite humano. Podemos publicar os nossos resultados de pesquisas de uma forma muito rápida em 2020. Isso foi publicado. A principal autora foi a Natalie, que foi uma cofundadora do Banco de Leite Humano na fundação comigo, e a Natalie Shankar foi incansável no trabalho sobre esse artigo aqui, falando sobre a garantia do leite humano como resposta à pandemia de Covid-19. Mas a outra coisa que pudemos fazer rapidamente em 2020 foi a obtenção de uma celebração muito mais ampla na Europa e nos Estados Unidos também, América do Norte em geral, do Dia Nacional da Doação do Leite Humano, que foi organizado através dessa rede e ele é realizado todos os anos. Então, junto podemos... essa foi o título, Junto Podemos, Together We Can. E todos os membros tiraram fotos no mundo todo com essa frase, Juntos Podemos. E nesse caso aqui tínhamos a promoção de amamentação exclusiva durante o período de pandemia de Covid-19. Então, isso foi muito bem sucedido e conseguimos contar com vídeos mostrando todas essas pessoas que participaram, meus colegas da Fundação de Leite Humano, Frank Webster, e também outros colegas que estavam muito bem mostrando os seus vídeos nas mídias sociais, espalhando realmente a mensagem sobre o Dia do Leite Humano. Nós tivemos outras publicações, essas aqui foi sobre Covid-19 também, e celebramos todos os anos o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. É muito fácil fazer pesquisas utilizando o Gamba. Essa pesquisa foi feita com todos os membros sobre a comercialização com fins lucrativos de leite humano e fazendo a pergunta sobre será que é a hora de regular? Então, isso não poderia ter sido feito sem os 120 ou 130 resultados que recebemos de vários dos nossos membros de 35 países. As respostas foram que, certamente, o número e o escopo de empresas que buscam lucro através da venda de leite humano aumenta e se espalha globalmente. Mas o mais importante é que isso tenha acontecido de uma forma que impacta muito fortemente regionalmente as organizações que não buscam fins lucrativos também no mundo todo. Agora, a Gamba é um recurso utilizado frequentemente para responder perguntas práticas e logísticas. Na maioria dos dias, você vai ter uma pergunta lá e alguém vai ter uma resposta rapidamente. Nós podemos fornecer apoio, promover e compartilhar eventos e atividades. Então, qualquer pessoa que queira criar um webinário ou uma nova publicação, ou que seja
por exemplo, criar um evento do Dia Mundial da doação de leite humano, por exemplo. Todas essas atividades sobre esse assunto podem ser divulgadas através do grupo. Em relação ao futuro, eu acho que todo mundo quer ver a garantia de que os bancos de leite humanos possam ser considerados como respostas de emergência na alimentação de recém-nascidos. Então, os países estão desenvolvendo documentos de orientação e criando também manuais de preparação e planos de preparação para garantir que esses bancos de leite humano tenham a disponibilidade durante os períodos de crise. Esse aqui é um da Irlanda, eu participei recentemente. Um outro exemplo aqui é o resultado de alguns desastres recentes. Por exemplo, a Austrália e a Itália estão criando reservas nacionais de leite humano para serem utilizados em momentos de emergência, sejam elas quais forem, tentando garantir que não há uma falta de leite materno e que tenha uma reserva disponível. Nos Estados Unidos, nós temos o HM Bana, que busca fazer o mesmo na América do Norte. Eles têm uma resposta a uma falta aguda de fórmula e eles buscaram atender essa demanda. Num período muito curto de tempo, esses bancos de leite puderam quadruplicar sua quantidade de leite e puderam garantir que os hospitais pudessem ter acesso a mais leite, ajudando também com a criação de fórmulas que estavam já normalmente sendo utilizadas nos hospitais anteriormente. E, particularmente nas Filipinas, tivemos resultados de programas de apoio a famílias que foram afetadas por desastres climáticos já por várias décadas agora. Então, há muitos anos, eles têm muita experiência em lidar com planejamento nacional em torno desses problemas de desastres ambientais. Então, juntos, eu acho que temos que trabalhar para lidar com respostas a emergências que são estrategicamente planejadas para permitir que os bancos de leite no mundo todo possam apoiar as necessidades dos recém-nascidos, mesmo durante emergências e desastres, incluindo aqueles relacionados ao clima. Além das respostas nacionais, nós temos também respostas internacionais que conectam os bancos de leite e as associações de bancos de leite como as nossas. Então, também temos que trabalhar para reduzir a pegada de carbono das nossas atividades, as atividades de coleta de leite e dos bancos de leite em geral. Nós temos, na Fundação do Leite Humano, agora nós temos um carro elétrico que é utilizado para coletar leite nos vilarejos e em torno de onde é localizado esse núcleo de leite humano no país de Gales, e com isso temos que continuar trabalhando juntos. E eu gostaria de dizer muito obrigado por nos reunirem aqui, por essa oportunidade. É ótimo estar aqui com vocês compartilhando o trabalho do Grupo Gamba, mas eu gostaria de fazer essa pergunta. E agora? O que vem a seguir em termos de responsividade às mudanças climáticas e às situações de emergência? E como nós podemos melhorar nosso trabalho? Mas e agora também essa pergunta também se aplica ao que vai acontecer em breve. Nós vamos ter outro Dia Mundial da Doação de Leite Humano e garanto que vamos estar muito ansiosos pela participação de todos vocês. Em algumas semanas, na verdade, vamos ter. Eu gostaria muito de agradecer a Isabela Gasparelli por esse slogan, a doação do leite humano, um gesto humanitário que nutre a esperança. Eu adorei esse slogan. Eu adoro todos os slogans que todos vocês contribuíram. São sensacionais. Então, muito obrigada e, novamente, um lembrete de algumas das contribuições de respostas anteriores que tivemos quando primeiro fundamos o Grupo Gamba em 2020. Essa é a doutora Stark, das Filipinas. Ela teve tanta experiência já com a resposta a desastres e emergências. Essa aqui foi a minha tentativa mais cedo de criar um movimento global de bancos de leite em apoio à amamentação. Agora, eu gostaria de adicionar que também temos que adicionar as iniciativas de resposta às mudanças climáticas. Muito obrigado pelo convite e pela sua atenção.